Amados irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça e paz do vosso irmão Magno Alomba. Você que acaba de chegar, ainda não é inscrito em meu canal, inscreva-se e ative as notificações. Receberão novas publicações aqui compartilhadas. Eu quero compartilhar hoje com vocês uma mensagem aqui em nossa programação, Enviando Palavras. Mateus capítulo 5, verso 16. A seguir. Ou melhor dizendo, vamos ler Mateus capítulo 5, vamos do verso de número 18. O tema diz: o cumprimento da lei e dos profetas. Diz o texto: porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Verso 19. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Iremos ficar somente nesses versos. Parece que o cachorro vai começar a latir, mas esperamos que vocês tenham uma compreensão dessa mensagem. Entendemos que Jesus, o Filho de Deus, veio a este mundo com uma tarefa e uma grande responsabilidade. A responsabilidade de Jesus era de ensinar os homens que desejassem o seguir a verdadeira vontade e o verdadeiro motivo da lei dada por Deus a Moisés. Embora muitos anciões, sacerdotes, perdessem a comunhão com Deus e o verdadeiro motivo da lei dada por Deus, começaram a errar em seus caminhos, começaram a transgredir a verdadeira vontade de Deus e começaram a ensinar aos homens de uma forma errada. E Jesus, ele quando está sobre a terra, no momento em que reúne os seus seguidores, Jesus procurava os ensinar de uma forma bem simples, de uma forma bem clara. E se alguém tivesse alguma dúvida sobre a lei, Jesus, então, lhes ensinaria. Entrando sobre essa parte que eu havia dito sobre os sacerdotes que começaram a errar em seus próprios caminhos e a ensinar o povo de uma forma errada,
Jesus agora, no verso de número 18 do capítulo 5 do livro escrito por Mateus, Jesus está falando: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei. Ou seja, aquilo que era pecado, hoje então não é pecado. O mandamento que Deus havia dado por intermédio de Moisés era pecado somente no tempo de Moisés, e no tempo de Cristo não se torna mais pecado. E é sobre isso que Jesus começa a explicar. E é sobre isso que Jesus começa a falar. Ou seja, a lei que foi dada por Deus a Moisés, no tempo de Moisés, era pecado, não era lícito, e agora no meu tempo é lícito. Então Jesus vai dizer: nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mas a questão é: cumprido por quem? Visto que não houve nenhum homem que pudesse cumprir a lei cabalmente a não ser o próprio Cristo. O verso 19, ele continua como nós lemos: qualquer que violar, ou seja, qualquer que desrespeitar um destes mais pequenos mandamentos. Jesus está colocando uma palavra de alerta: cuidado, não erre, não viole, não acrescente e muito menos extraia nenhum vírgula. Nada do que foi dito se deve aumentar e diminuir. Aquilo que foi dito deve ser cumprido, pois são mandamentos de Deus. E então Jesus, ainda no verso 19, ele continua dizendo: qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Você deve perceber que existem muitos pastores e pregadores, profetas, missionários, que quando alguém ministra uma palavra de conserto e quando não é ele que está pregando, ele não aceita porque a palavra que o outro profeta trouxe da parte de Deus não soou bem aos ouvidos dele. E ele não aceita. Eles usam palavras como, por exemplo: irmão, só Jesus que pode julgar. Só Jesus que pode me condenar. Sendo que o profeta que profetizou ou ministrou a palavra de Deus, da Bíblia, ele não está usando as próprias palavras, mas ele está narrando a palavra de Deus, de Jesus, aos homens. Então, quem não aceita a palavra de Cristo
ministrada por quem realmente vive a palavra, acaba tropeçando e rejeitando os ensinamentos e os mandamentos de Deus. Como, por exemplo, não adulterarás. Então não era permitido adulterar no tempo de Moisés, mas no tempo de Jesus, porque Jesus não veio julgar ninguém, eu posso adulterar? Certo ou errado? Errado, porque Jesus não veio abolir, Jesus não veio acabar com os ensinamentos do Pai, porque assim como Jesus ensinou, Jesus também deseja que nós aprendemos, pratiquemos, vivemos e lutemos por estes ensinamentos, por estes mandamentos. Por isso, vocês que acabam de receber essa mensagem, compartilhem. Seja um canal de bênção para pessoas que realmente precisam. Essa geração que está sofrendo diversos conflitos relacionados ao Covid-19, ao coronavírus, à pandemia, realmente precisam ouvir e entender que se os homens diminuir, acrescentar o que não está na palavra, sofrerão as consequências, como diz no livro de Apocalipse. Aquele que tirar um tio ou uma vírgula do que está dito nesse livro, farei vir sobre ele as pragas escritas neste próprio livro. Então reflita em nome de Jesus.